Quarto dia da campanha vestindo a armadura de Deus, Efésios capítulo 4. Paulo começa dizendo, no versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Preste atenção, esse suportando uns aos outros com amor não é aguentando a chatice de todo mundo. Suportando uns aos outros com amor, Paulo está falando sobre dar suporte, ou seja, ajudar, ser um ajudador, ser um auxiliador uns dos outros com amor e não por obrigação. Ou seja, porque eu quero ver tal pessoa bem, eu quero ver ela alcançando aquilo que ela deseja, aquilo que ela sonha, aquilo que ela precisa, eu vou ajudá-la, eu vou lhe dar suporte. Por quê? Porque eu a amo, amém? Então, seja uma pessoa que ajuda as outras que estão em necessidade. No versículo 3 ele fala, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós precisamos andar em unidade. Por quê? Porque apesar de nós sermos muitos, nós fazemos parte de um único corpo, que é a igreja do Senhor, o qual Jesus Cristo é a cabeça desta igreja. E como é que nós preservamos a unidade no Espírito Santo? Pela paz. E quem é a paz? Jesus, o príncipe da paz. Então, somente através de Jesus Cristo e da sua doutrina e dos seus ensinamentos é que nós conseguimos manter a verdadeira unidade, através da paz. Versículo 4, porque há um só corpo, olha o que eu acabei de falar, e um só Espírito, com E maiúsculo, então está falando do Espírito Santo de Deus. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, é só uma esperança. Não é reencarnar, não é evoluir, não é isso, não é aquilo, não. É salvação eterna com o Pai. É isso que o Evangelho prega. Amém? Versículo 5, há um só Senhor, S maiúsculo, ou seja, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu gosto de como diz nessa outra versão aqui. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se nós temos essa única fé que a Bíblia prega, então Deus Pai está em nós. Ele está em nós, Ele age em meio de nós e Ele está em todos nós e Ele nos enche com um só Espírito, nos tornando um só corpo em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, isso fala sobre a unidade da fé cristã. Por que que hoje tem tanta divisão entre as igrejas? Tem tantas religiões que pregam sobre o nome de Jesus e uma não fala nada a ver com a outra? Porque é o inimigo tentando trazer divisão em cima do nome de Jesus. Porque é exatamente o contrário do que a Bíblia prega. A Bíblia prega que nós precisamos andar em união. Agora é importante que a gente ande em união em uma só esperança, em um só Espírito Santo, em uma só fé. Ou seja, nós precisamos ter as doutrinas que a Bíblia prega claras na nossa mente. Porque também não adianta eu andar em união com alguém que pensa totalmente o contrário do que eu penso, que crê totalmente o contrário do que eu creio. E no que eu creio? No que os homens ensinam? Não. Eu creio no que a Bíblia ensina. Então, desde que você esteja alinhado com a Bíblia, você precisa andar em unidade com a Igreja de Cristo. Amém? Glórias ao Deus Altíssimo. Versículo 11. Agora Paulo ele vai falar sobre os ministérios. E Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, os 5 ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, por que que Deus institui os ministérios? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Não é para autopromoção de quem tem um ministério, mas é para que a igreja de Deus seja edificada. Versículo 13. Até que todos
alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou atingindo, alcançando a medida da estatura plena de Cristo. Ou seja, por que existem os ministérios? Para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada e todos alcancem uma unidade de fé e conhecimento. Ou seja, não é para ter um pastor, não é para ter um profeta, não é para ter um apóstolo que ele é super espiritual, que ele está acima de todos ali na igreja, mas é para que através do dom que Deus deu a essa pessoa, toda a igreja alcance o mesmo nível de intimidade, o mesmo nível de fé, o mesmo nível de conhecimento. Tá entendendo? A vontade de Deus não é que exista alguém super espiritual na igreja e outros fracos na fé e outros fracos espiritualmente. Não. A vontade de Deus é que todos estejam no mesmo nível, alinhados, em unidade de fé, em unidade de conhecimento, maduros espiritualmente, atingindo a plenitude da altura de Cristo, ou seja, atingindo a perfeição, a santidade. Este é o propósito dos ministérios. Aí tem gente que vai falar, eu não creio que existe apóstolo, eu não creio que existe profeta. Meu amigo, o mesmo texto que diz que existe evangelista, pastor e mestre, está falando que existe profeta e apóstolo. Então como é que o mesmo texto se aplica para os dias de hoje, mas metade do versículo não se aplica? Então, a gente tem que ter sabedoria. Se o texto está falando que existe pastor, mestre, evangelista, e tem muita gente que crê nisso, aliás, ninguém questiona isso, mas aí questiona que existe apóstolo e profeta. Como que pode questionar isso se o mesmo texto está falando que existe? Tá? Então vamos fazer uma leitura simples do texto, que a gente vai alcançar aqui a verdade de Cristo. Amém? E outro que não falta por aí é nós vermos pessoas que estão implantando igrejas em lugares novos, né? E isso é uma das definições dos apóstolos. O que não falta por aí são profetas verdadeiros de Deus, até porque a Bíblia diz que nos últimos tempos vão se levantar falsos profetas. Se vão se levantar falsos é porque tem os verdadeiros. Então também é outro raciocínio muito simples. Amém? Então vamos ficar com a Bíblia simples aqui e crer que existe os 5 ministérios hoje, porque Deus não muda. E Deus continua agindo por meio dos seus pastores, dos seus mestres, dos seus evangelistas, dos seus apóstolos e dos seus profetas, e a glória é toda de Deus. Amém? Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Acabei de falar isso, crescer, a cabeça é Cristo, né? Ser como Ele. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, nós precisamos nos edificar a nós mesmos em amor. É o que nós estávamos falando todo esse tempo. Certo? E 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha todos os mistérios, toda a sabedoria, saiba toda a ciência, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu não tenho valor algum. E aqui agora Paulo ele está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando, edifique-se a si mesmo em amor. Então nós precisamos ter o amor de Deus. Versículo 22, para adiantar. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Lembra? Romanos 12 vai dizer sobre a metanoia, sejam renovados, sejam transformados através da renovação da vossa mente. Metanoia, mudança de mentalidade. Versículo 24, e foram ensinados a vestir-se, a revestir-se, antes era despir-se, ou seja, tirar, né? Tirar o homem velho. Agora, versículo 24, vocês foram ensinados a vestir-se, a colocar, né? Vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então, quando nós nos encontramos com Jesus e nos revestimos de Cristo, então nós vamos alcançar a semelhança de Deus em justiça e em santidade. Você tem sido alguém justo? Você tem andado na justiça de Deus? Você tem andado em santidade?
Ou será que você tem se deixado corromper pelos desejos enganosos? Esse é o velho homem. Esse é o que não agrada a Deus. O novo homem anda em justiça e santidade. Como é que nós temos andado? Será que nós temos dado lugar ao velho homem? Ou será que nós temos dado lugar ao novo homem, a nova criatura, aquele que é cheio do Espírito Santo e vive a imagem e a semelhança de Jesus Cristo? O velho homem está se arrastando aqui atrás de mim, até que um dia ele vai morrer por completo quando eu chegar no céu, mas eu preciso matar ele de novo todos os dias, amém? Para não dar lugar à carne. Eu sei que você está me entendendo, você é alguém inteligente, alguém espiritual, está entendendo o que eu estou falando. Não dê lugar à carne, não dê lugar ao pecado, mas dê lugar à santidade, ao Espírito Santo. Amém? Versículo 30 aqui, para não estender muito. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 1:13, a gente já viu aqui que nós somos selados com o Espírito Santo e é isso que nos garante o céu. E agora a Bíblia está falando, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos e tem pessoas entristecendo o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que têm procurado agradar só aos homens, mas não têm procurado agradar a Deus. Existem pessoas que já ganhou o coração dos homens, mas já perdeu o coração de Deus há muito tempo e tem entristecido o Espírito Santo. Tem agradado a homens, tem recebido aplausos, homenagens, mas já tem desagradado ao Senhor há muito tempo. Qual vai ser o destino dessas pessoas? Um destino de sofrimento. E aí entra o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Não entristeça o Espírito Santo, mas o alegre. Viva de forma que você o alegra, que você o busca, que você o adora, que você cria um relacionamento, uma intimidade real com o Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu fui orar com alguém e essa pessoa iniciou a oração dizendo: Espírito Santo, o meu melhor amigo. E aquilo tocou em mim de tal forma que eu disse para mim mesmo e para Deus: eu vou te buscar, Senhor, até que um dia eu possa dizer com verdade: Espírito Santo, o meu melhor amigo. Que nós possamos viver em busca disso, em busca de fazer do Espírito Santo o nosso melhor amigo e não entristecê-lo, mas agradá-lo. Que você viva para colocar um sorriso no rosto de Deus, amém? E viver da forma que o engrandece, que o louva, em unidade, em uma só fé, em um só Espírito, se revestindo do novo homem, da nova mulher e vivendo a imagem de Deus em justiça e em santidade, amém? Que o Senhor te abençoe.